Olá pessoal, estamos de volta. De acordo com o autor, né, que a gente tem trabalhado hoje com os nossos conceitos, Renato Veras, a gente tem tido alguns aspectos importantes a se refletir sobre o campo da população idosa, no que tange, né, à proteção, aos cuidados, e ele traz, né, numa prerrogativa muito importante no trabalho dele. Eu vou deixar aqui para vocês que é o seguinte: sabendo-se que é grande a parcela das pessoas idosas não fragilizadas, portanto com boas condições de saúde, a maioria em idade avançada e com média de renda superior ao conjunto da população, poder-se-ia propor uma política com foco na manutenção da capacidade funcional, em programas de prevenção, no investimento de metodologias para detecção precoce de doenças, no monitoramento das doenças crônicas, no sistema de médico personalizado, entre outras medidas, em lugar do modelo de demanda espontânea que tem no hospital a peça central do sistema. Então, como eu havia dito, né, o hospital, ou seja, a atenção terciária, ela é o objeto e é o locus, né, da operacionalização da proteção da pessoa idosa, considerando aí que nós teríamos que ter muito mais recursos, né, investimentos pecuniários para poder, inclusive, absorver as necessidades e as demandas, mas ao contrário disso, a proposta é que ele vem criando, sabendo que a população idosa que se tem hoje no Brasil, ela é de alguma forma uma população mais avançada e com renda superior ao conjunto da população. Significa então que nós poderíamos propor estratégias de neutralização dos agravos e doenças, trabalhar mais nos programas de capacidade funcional, evitando assim, né, o agravamento das doenças, reduzindo, né, o acesso à atenção terciária, né, investindo em metodologias para identificação precoce de doenças, trabalhando no monitoramento das doenças crônicas, identificando uma estrutura clínica médica personalizada para os outros processos, inclusive para haver maior capilaridade no processo da constituição do acompanhamento clínico hospitalar em decorrência de outras doenças. Nós temos alguns exemplos aqui de modelos praticados no exterior, e eu queria deixá-los claros aqui para que vocês pudessem ter em vista. Um exemplo emblemático são das práticas no setor privado da saúde, pode ser observado no Reino Unido. Por exemplo, os clientes de uma das maiores seguradoras, eles recebem benefícios financeiros para deixar seus carros parados, caminhar e usar o podômetro como monitor cardíaco. Ou seja, a gente está entendendo que existe um interesse capital, muito embora exista também um interesse na continuidade, na preservação, né, dos processos de saúde e prevenção da população idosa. Também obtém descontos na compra de frutas e legumes em supermercados associados à empresa de saúde, e há incentivos financeiros para a prática de exercícios físicos em academias. Seria muito interessante se nós tivéssemos, né, a possibilidade de ter esse tipo de experiência no Brasil, onde há um fomento, né, do acesso à vida saudável das populações, quaisquer que sejam elas, inclusive populações idosas. Nesses pequenos exemplos que nós visualizamos, a condição de vida da pessoa idosa, ela é inclusive, né, remunerada para que ela tenha hábitos saudáveis. Esse aspecto ele favorece e potencializa a criação de estratégias no âmbito da proteção. Então, né, vamos concluindo aqui essa discussão desse texto, né, que ele foi muito importante para a gente trabalhar esses aspectos hoje demográficos, epidemiológicos, das garantias socioassistenciais, das nossas defesas
e de direitos, da justiça social e equidade. E aí a gente vai seguindo aqui. Logo, a ênfase deve ser conferida à manutenção da capacidade funcional na busca da compreensão da morbidade, termo cunhado por Fries. Isso significa desenvolver estratégias que visem postergar a morte ao máximo possível, retardando a evolução das doenças, visando de levar a vida para o limiar mais próximo possível do limite máximo da existência da espécie humana, mas com qualidade de vida, com autonomia e independência, ou seja, com capacidade funcional. E aqui, quase 5.000 pessoas com mais de 60 anos de idade morreram de fome em 2016, número que vem se repetindo há uma década. Há uma silenciosa epidemia de desnutrição, matando milhares de idosos por ano, uma média de 13 casos por dia. Então nós temos aí uma comparação de variação de mortes totais com a de mortes acima dos 60 anos, de 79 a 2016. Esse aumento, ele é muito grave, isso demonstra um grave quadro de desnutrição e de vulnerabilidades socioassistenciais, vulnerabilidade nutricional e de segurança alimentar, vulnerabilidade no campo do monitoramento da saúde, no acompanhamento a casos crônicos, vulnerabilidade das políticas públicas, ou seja, as políticas públicas hoje ainda não estão dialogando de maneira a preservar a existência das populações vulneráveis. Território, a sociedade civil e a sociedade como um todo, junto bem como a família, ainda não tem dado o apoio necessário, como prerroga a nossa Constituição, e esses fatos eles impactam diretamente nas nossas relações com os números de casos de óbitos aí por situações que poderiam já ser superadas nos últimos decênios. Muito embora dos últimos anos para cá a gente tenha visto um acirramento no número de óbitos por desnutrição, por quadro de miséria, de linha abaixo da pobreza. Esses dados aqui eles foram de 2016, o que provavelmente, se nós fizermos hoje as mesmas análises estatísticas, nós vamos ver esse quadro exponencialmente maior. Isso para nós é uma tristeza muito grande, porque a gente precisa compreender que as políticas públicas elas precisam dialogar. Em teoria, a política brasileira para o idoso no Brasil ela é fantástica. Nós temos o Estatuto do Idoso, que é um conjunto de leis que remonta desde 94. É muito bom. O problema é que não foi posto em prática. Faltam serviços, mas acima disso faltam orçamentos, que são questões básicas. O envelhecimento populacional contemporâneo, Mário Quintana coloca que o mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família. Então, nessa parte da disciplina, a gente vai discutir, deixou discutido todos os aspectos nutricionais, epidemiológicos, de comorbidade, das seguranças afiançáveis, dos acessos às políticas públicas da atenção primária, secundária e terciária, do acesso à política de proteção social básica, de média e alta complexidade, da composição das legislações que regulam os acessos e os direitos à pessoa idosa. E isso são dados importantes para que a gente possa, nas próximas lâminas, apresentar um panorama de ofertas de políticas públicas que são oferecidas no município de Belo Horizonte. Espero que vocês estejam comigo e até daqui a pouco.